Livro do profeta Naum. Vou ler do capítulo 1, versículo de número 7 até o versículo de número 11. Livro do profeta Naum, capítulo de número 1, do verso 7 ao verso de número 11. Nos diz assim a palavra de Deus: O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Mas com inundação transbordante acabará de uma vez com o lugar desta cidade, com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por duas vezes a angústia, porque ainda que eles se entrelaçam como os espinhos e se saturam de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. De ti, Nínive, saiu um que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. Até aqui, queridos, a leitura da palavra do nosso Deus. Queridos, há uma tendência nos seres humanos de focarem exclusivamente em alguns atributos de Deus e desprezar a outros. Por exemplo, em nossos dias, é muito comum nós encontrarmos pessoas que enfatizam muito a bondade de Deus em detrimento da severidade dele. Entretanto, queridos, Deus tanto é bondoso quanto severo. E esses aspectos no caráter de Deus, eles não são contraditórios, eles são complementares. A bondade de Deus é vista, queridos, na sua misericórdia, graça e amor, especialmente na sua oferta de salvação em Jesus Cristo. Já a severidade de Deus é vista na sua justiça, na sua retidão, na sua santidade e no julgamento que ele faz contra o pecado. Hoje o nosso texto vai justamente nos ensinar a respeito desses dois atributos de Deus, de uma forma assim muito clara. E veja, queridos, na última quarta-feira tivemos a oportunidade de iniciarmos um estudo aqui no livro do profeta Naum. Vimos que Naum recebeu a incumbência de levar uma palavra da parte do Senhor, uma palavra de juízo contra a capital da Síria, que era Nínive. E foi exatamente para essa cidade que Deus havia enviado 100 anos antes o profeta Jonas. Provavelmente, quando Jonas esteve ali em Nínive e pregou para aquela geração, houve ali muitos que se arrependeram e que de fato creram. Porém, o que nós observamos é que a geração seguinte, ela se rebelou contra o Senhor, ela voltou a fazer aquilo que Deus tanto abominava. Ela, de fato, voltou aos seus antigos caminhos. Veja, no período em que Naum profetizou, a Síria era, de fato, o maior império que existia. Ele era o império mais poderoso do mundo. E, de fato, eles eram muito conhecidos pela sua crueldade, pelas formas tão terríveis como eles tratavam os povos conquistados, como eles torturavam, como eles matavam. Eles eram conhecidos pelas suas maldades e crueldades. E foram justamente eles que, de fato, invadiram e destruíram o reino norte, ou seja, Israel. Posteriormente, eles tentaram invadir o reino sul, Judá, porém
Deus não permitiu que eles tivessem êxito. Eles então eram inimigos declarados do povo de Deus, mas nós sabemos que aqueles que são inimigos do povo de Deus se tornam inimigos do próprio Deus. Então, queridos, Naum vai mostrar que a paciência de Deus com a Assíria havia sim acabado. E por isso, Deus então levanta este profeta para anunciar juízo contra eles. E ao mesmo tempo, essa palavra que Naum traz aqui de juízo contra a Síria, era também uma palavra de conforto, de consolo para Judá. Como nós vimos na semana passada, do verso 1 ao verso 6, Naum apresenta um cenário extremamente aterrorizante. O julgamento de Deus seria manifesto contra Nínive. Deus iria derramar a sua ira, pesar a sua mão contra aquela cidade. Hoje, queridos, nos versos 7 a verso 11, Naum vai tranquilizar o povo de Deus, apresentando outro aspecto do caráter de Deus. Ele vai aqui mostrar que, muito embora Deus ele seja um Deus poderoso, um Deus santo, um Deus que se ira contra o pecado, que se ira contra aqueles que se opõem a Ele, Naum também vai mostrar que Deus é bom. Deus é bondoso para com aqueles que se refugiam nele. Então, queridos, hoje nós vamos aprender justamente a respeito disso. A bondade e a severidade de Deus são atributos complementares. A bondade e a severidade são atributos complementares em Deus. Nós vamos ver isso em 2 pontos. Primeiro, Deus revela a sua bondade para aqueles que se refugiam nele. É isso que nós podemos observar aqui no verso 7. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Observe, queridos, que Naum, em meio àquele pronunciamento de juízo contra o pecado da Síria, ele faz uma pausa e ele traz uma palavra para o povo de Deus, uma palavra que certamente era uma palavra de esperança, uma palavra de consolo, uma palavra de conforto, ressaltando o fato de que Deus ele é bondoso para com aqueles que se refugiam nele. Aqueles que fazem do Senhor o seu refúgio, eles não precisam temer quando chegar o dia da angústia, o dia em que Deus vai manifestar o seu juízo contra os ímpios. Quando Deus estabeleceu, queridos, a sua aliança com o seu povo e prometeu ser o Deus deles e eles serem o seu povo, Deus fez um pacto com o seu povo, Deus entrou em aliança com o seu povo e se comprometeu de cuidar deles, de guardá-los, tanto aqui nesta vida como também do juízo vindouro. Naum afirma que o Senhor, ele é como uma fortaleza ao redor do seu povo. Esta fortaleza, ela tanto é capaz de nos proteger dos inimigos, das adversidades, das perseguições, como ela também pode nos proteger contra a manifestação futura do juízo de Deus. Então, queridos, aqui nesse texto, nós vamos perceber que Naum, ele está fazendo aqui um contraste. Está implícito, é verdade, mas ele está fazendo um contraste. Por quê? Porque quando ele fala que Deus é a fortaleza do seu povo, era notório naquela época que Nínive era uma cidade que era extremamente
protegida, cercada de muros. Seus muros chegavam a 30 metros de altura, e os habitantes ali de Nínive, eles confiavam muito no fato de que a cidade ela era guardada pela fortaleza. Eles acreditavam que eles estavam protegidos contra todo o mal, que aqueles paredões impediriam que o mal chegasse até eles. Então, contrastando com esta realidade, Deus afirma que só Ele é capaz de proteger o ser humano do mal. Só Ele é uma fortaleza impenetrável. Os muros de Nínive davam aos habitantes dela uma falsa sensação de segurança. Porém, o Senhor, Ele é capaz sim de proteger verdadeiramente aqueles que se refugiam nele, tanto aqui nesta vida quanto na eternidade. Agora, veja que Naum, ele afirma que Deus, ele é bom salvadoramente somente para aqueles que se refugiam nele. Foi dada a Nínive a oportunidade de se refugiar da ira de Deus. Quando o profeta Jonas esteve ali anunciando o evangelho naquela cidade, e nós sabemos que é bem provável que muitas pessoas daquela geração que ouviu Jonas, a maioria se arrependeu, foram salvos. Porém, passados os anos, a cidade voltou atrás. A nova geração resolveu voltar aos antigos pecados dos seus antepassados. Deixou de ter Deus como seu refúgio verdadeiro e agora estavam desafiando a ira de Deus. E observe ainda que no verso 7, Deus faz questão de afirmar que conhece aqueles que confiam nele, conhece aqueles que se refugiam nele. E a palavra conhecer aqui não é simplesmente que Deus sabe da existência deles, que Deus sabe quem são eles, mas a ideia de conhecer no hebraico é de um conhecer relacional, de um conhecer em amor. E veja, a grande questão da vida não é o que você conhece sobre Deus, mas é se você é conhecido por Deus. Deus conhece você nele. Lembra do que o Senhor Jesus disse lá em Mateus 7, 22 e 23, para aquelas pessoas que diziam ser servos de Deus, faziam milagres e tudo. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em Teu nome não expelimos demônios, em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direis explicitamente: nunca vos conheci, nunca vos sabi, apartai-vos de mim, malditos, vós que praticais a iniquidade. Veja, queridos, eu quero fazer uma pergunta para você nesta noite. O que ou quem tem sido a sua fortaleza? Qual é o seu refúgio no dia da angústia? Muitas vezes nós temos a tendência de depositar a nossa confiança em pessoas, depositar a nossa confiança naquilo que nós possuímos. Mas será que essas supostas fortalezas realmente vão proteger-nos do mal quando ele chegar? Será que elas vão nos proteger do juízo vindouro? Na Bíblia, queridos, frequentemente você vai encontrar Deus sendo descrito como um refúgio, como um lugar de proteção contra os inimigos e as ameaças que nós enfrentamos nesta vida. Em nossas vidas, veja, nós enfrentamos diversas dificuldades, enfrentamos problemas financeiros, doenças, conflitos
e vários outros tipos de dificuldades. Quando nós buscamos refúgio em Deus, encontramos nele segurança, encontramos nele paz, ainda que estejamos passando por lutas e por adversidades, ainda que estejamos no meio das tempestades, podemos confiar que Ele vai ser bondoso conosco, que Ele vai nos sustentar, que Ele vai nos proteger, que Ele vai cumprir o seu propósito em nossas vidas. Como nós podemos ver que o salmista vai dizer lá no Salmo 46, versículo 1 e 2: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares. Veja a confiança do salmista: o Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Entretanto, queridos, a maior dificuldade, o maior problema que o ser humano se depara nesta vida é o fato de que ele vai ter que encarar o juízo de Deus. Este dia vai ser o dia da grande angústia, do grande sofrimento para aqueles que não fizeram de Deus o seu refúgio. Porque, como nós aprendemos, Deus ele é bom salvadoramente para com aqueles que nele se refugiam. A promessa do Senhor, meus queridos, é de que aqueles que se refugiam nele jamais serão esquecidos, jamais serão confundidos, jamais serão condenados. Então, Deus é bondoso para com aqueles que se refugiam nele. Segundo lugar, os ímpios receberão o severo castigo do Senhor. A partir do verso 8, veja o que é que diz. Naum: mas com inundação transbordante acabará de uma vez com o lugar desta cidade. Com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos. Veja que por meio do seu profeta, o Senhor aqui anuncia o seu juízo contra Nínive mais uma vez. E ele mostra que esse juízo ele vai vir sobre essa cidade de uma maneira avassaladora, devastadora. Veja, eles haviam rejeitado a bondade de Deus, eles se rebelaram contra o Senhor e agora eles vão ter que enfrentar o juízo de Deus. Por isso que Deus virá, diz o texto, como uma inundação, algo assim avassalador, para destruir a cidade. Essa figura aqui de inundação traz justamente a ideia de como é que Deus vai executar o juízo sobre aquela cidade. Deus vai fazer com que exércitos avancem contra ela, parecendo como uma inundação. Deus vai levantar outras nações com os seus exércitos para invadir Nínive, para destruir Nínive. E foi justamente isso que aconteceu de acordo com a história. Ela foi invadida, ela foi destruída por causa dos seus pecados. Observe que no verso 9, Naum questiona: que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo, não se levantará por duas vezes a angústia. Ou seja, Naum questiona a Nínive: por que vocês estão tramando o mal contra o Senhor? E veja, Nínive estava tramando o mal contra o povo de Deus. Os assírios queriam invadir Judá e fazer com Judá o mesmo que eles haviam feito com Israel. Mas tramar o mal contra o povo de Deus é a mesma coisa que tramar o mal contra Deus. Isso me traz à mente, me faz lembrar o momento em que o Senhor Jesus Cristo questionou a um perseguidor da igreja com a seguinte pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perseguir a igreja de Cristo é perseguir o próprio Cristo. E ainda aqui no verso 9 ele diz que só vai precisar
de uma batalha para destruir Nínive. Ou seja, ainda que aquela nação fosse a nação mais poderosa do mundo, o império que era considerado a superpotência daquela época, Deus não precisaria desferir mais de um golpe contra eles, e eles seriam completamente destruídos. Deus aqui deixa claro, meus queridos, que não vai ter chance para Nínive. Ela não vai se reerguer novamente. E não vai haver nenhum segundo golpe. No primeiro mesmo ela vai cair. Verso 10. Porque ainda que eles se entrelaçam como espinhos e se saturam de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. Naum está dizendo que por mais que os ninivitas eles fossem tão perigosos, cheios de maldade, em ferir e maltratar os outros povos, como espinhos entrelaçados, mesmo assim, Deus iria destruí-los sem nenhuma dificuldade. A ira de Deus seria derramada de tal forma sobre aquela cidade que os homens ficariam como bêbados, que por causa da bebida não são capazes de se equilibrar sobre os seus pés. E assim como é impossível a palha seca resistir ao fogo, também é impossível que Nínive resista ao juízo de Deus. Nínive é impotente para resistir à vingança do Senhor. No verso 11, Naum então passa a falar do líder de Nínive que tramou praticar mal contra Judá. Ele diz: de ti, Nínive, saiu um que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. Naum aqui, meus queridos, evidencia que ali em Nínive surgiu um líder perverso, um líder que ele chama de conselheiro vil. É descrito aqui, no original poderia também ser traduzido como conselheiro de Belial, um líder perverso, um líder que veio ali do meio do povo e juntamente com a sua nação se insurgia contra o povo de Deus. Queria destruir o povo de Deus, queriam de fato acabar com o povo de Deus ali naquele período. Este conselheiro de Belial é visto como o líder que propaga o mal, que de fato não faz caso do Senhor, que despreza o Senhor. Para este filho de Belial e para todos os seus seguidores, Deus reservou severidade e juízo. Veja, queridos, Naum revela que Deus retira sua bondade daqueles que a rejeitam. Aqueles que se recusam responder à bondade de Deus com arrependimento, com fé, com obediência, mais cedo ou mais tarde vão lidar com o juízo de Deus. Isso é certo. Nínive, durante muito tempo, foi alvo da bondade de Deus, mas não reconheceu esta bondade, não valorizou esta bondade, preferiu o caminho da sua própria autossuficiência, preferiu o caminho dos seus próprios pecados, preferiu viver violando a lei de Deus. E a consequência de uma vida assim é que Deus vai pesar a mão, Deus vai derramar da sua ira. E eu pergunto, como você tem reagido à bondade de Deus? Veja, diariamente nós somos alvos da bondade de Deus, porém nem sempre nós somos capazes de reconhecer esta bondade. Deus demonstra sua bondade para conosco no fato de estarmos vivos, no fato de podermos respirar, de podermos nos alimentar, de podermos constituir família. Veja, o ser humano, ele recebe grandes bênçãos da parte do Senhor como manifestação da sua bondade, da bondade de Deus para com ele. Além dessas bênçãos da criação, Deus também demonstra sua bondade para conosco, para com os seres humanos, em adiar os juízos merecidos.
a fim de que o ser humano possa ter a oportunidade de se arrepender. Mesmo diante de tantas demonstrações da bondade de Deus, nós, muitas vezes, vemos que os homens seguem na sua rebeldia contra o Senhor. E como você tem reagido à bondade de Deus para com a sua vida? Talvez, como Nínive, você teve até o privilégio de ouvir a pregação do Evangelho, mas você tem desprezado essa pregação para viver a sua própria maneira. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai dizer: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Se você despreza a bondade de Deus, inevitavelmente experimentará a severidade dele. E, sobretudo, saiba enxergar a bondade de Deus em Cristo Jesus. A cruz de Cristo é o lugar onde a bondade e a severidade de Deus se encontram. A severidade de Deus é vista ali em Deus punir o pecado, não é? E a bondade também é vista na oferta da salvação a todos aqueles que creem. Então, a única forma do homem fugir da ira vindoura é se refugiando em Cristo, que lá na cruz suportou a severidade de Deus em nosso lugar por amor de nós. Ele é o nosso refúgio verdadeiro. Que Deus em Cristo nos ajude a sempre vivermos em obediência a Ele, em gratidão pela sua bondade, reconhecendo quanto Ele tem sido bondoso para conosco, e que a cada dia, meus queridos, possamos valorizar esta bondade em nossas vidas, que se manifesta de tantas e tantas formas, e que Deus nos livre de rejeitarmos a bondade de Deus, menosprezarmos os favores do Senhor. Assim eu te peço, assim nós podemos guardar esses princípios no nosso coração. Amém. Nós vamos nesse momento, queridos, passar aos motivos de oração.